RD. Na tribuna, vereador Lucas Dil. Obrigado, presidente, nobres colegas, todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu quero ocupar esse espaço aqui para dizer que todos os assuntos que são trazidos aqui pelos vereadores são assuntos de relevância para a sociedade, assuntos que a gente debate. Hoje foram trazidos vários temas. A vereadora Gladys trouxe aqui o problema lá do Risso, o vereador Lucas trouxe carinhado sobre a educação, o Rafael falou sobre a Maesa. São assuntos que interessam. A sociedade é grande, tem diversos assuntos para a gente tratar de relevância. E nenhum desses assuntos é motivo de piada, que não deve ser levado em consideração, pois preocupa parte da sociedade, enfim, e eles devem ser tratados com o devido respeito. E em que pese, às vezes, gerar um debate ou até mesmo não se concordar com eventual posição de vereador ou não, o debate, ele é, né, como a vereadora Gladys falou aqui sobre o Risso, realmente é uma obra muito importante. Ela fala em competência, eu acho que tem a ver, não concordo com essa fala, né, e sim com a questão do tempo. São feitos investimentos, tem uma série de situações envolvidas, mas é a função do vereador se fiscalizar e enfim, trazer os assuntos à baila que estão acontecendo na cidade. Como todos vocês sabem, choveu demais, muitos problemas, né, danos em estradas, nas vias públicas, na iluminação pública, mas são assuntos. Mas todos esses assuntos devem ser respeitados. E eu queria aqui hoje falar sobre a questão das encostas. Terça-feira passada, vereador Bressan trouxe o tema aqui, né, e foi debatido. É algo que preocupa muito todos os vereadores. E engraçado, vereador, eu recebi em redes sociais, em coisas críticas a respeito disso, dizendo, só o que falta isso, que piada isso aí agora, vocês querem debater isso. Um assunto que até causa estranheza, porque é um assunto de extrema preocupação de toda a sociedade, e principalmente o acesso às cidades. Eu não vejo motivo para se fazer piada sobre esse tema, até porque é algo que impacta na vida das pessoas, inclusive as pessoas têm risco de vida, né? Eu acho que não deve ser tratado. E aqui comemorar até, inclusive, este assunto foi hoje retratado no Pioneiro, no jornal Pioneiro, né? Promessa é reforçar as encostas da Serra. Justamente o tema que nós tratamos na terça-feira, ações e estudos para soluções definitivas em trechos estaduais. Inclusive a questão do monitoramento. Então aqui, né, foi colocado de forma muito responsável, né, e justamente o assunto que nós tínhamos trazido na sessão passada. Então, dizer que esse é um assunto prioritário, que deve ser tratado como forma prioritária pelo governo municipal, estadual e inclusive federal, até porque esta recuperação das encostas, né, que vai começar a ser realizada, tem uma destinação de 1,2 bilhão de reais pelo governo federal. É algo que vai demandar projetos da cidade, então algo importante, um assunto que deve ser debatido aqui, não só pelo governo municipal, mas aqui os prefeitos da região da Serra. E o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, o Irã Pinheiro da Silva, ele inclusive fala que conforme o Iratã, após o trabalho de desobstrução e acesso das equipes aos pontos de deslizamento, teve início um levantamento para projetar reparos definitivos. Entre as medidas estão muros de concreto, cortinas atirantadas, que foi o tema que eu trouxe aqui para justamente mostrar qual era os tipos de contenção, né, de fazer, em concreto fixado em rocha com barras metálicas, telas de proteção e concreto jateado, por exemplo. Então a solução ela varia de acordo com as características de cada encosta, de cada região.
Então isso eu vejo que é um assunto muito sério e não deve ser, né, levado como piada ou como algo jocoso aí que colocam nas redes sociais. Então não entendo as críticas que vieram, né, porque é algo fundamental para a segurança de todas as pessoas. E um outro ponto que gostaria de levantar também é a questão não só destas contenções e do investimento que deve ser feito nestas encostas, né, da contenção das encostas, mas o monitoramento que é importante fazer ao longo dos anos. E isso se reflete, inclusive, na questão da ponte que foi agora detonada, essa ponte que liga Caxias do Sul a Nova Petrópolis, pois era uma ponte de 80 anos, vereador Camilo, e muito pouco monitorada. E agora, claro, com essas enchentes, com as fortes chuvas, ela, né, ruiu e teve que ser detonada. Mas vejam bem como o monitoramento destas estruturas e também agora das encostas, inclusive o vereador Ues, na questão ali de Galópolis, por exemplo, é algo que vai ter que ser uma parte, vereador, monitorado constantemente, né? Não se fazer agora este levantamento e depois se esquecer. Seu aparo. Obrigado, vereador Lucas. Ontem, e eu até não pude ficar na hora do grande expediente, mas eu já estava conversando com o vereador Velocino, que a gente sempre troca ideias, mas a gente recebe muitas situações, principalmente lá de baixo, Sebastopol, Vila Cristina, enfim, que é uma preocupação muito grande. E nós dizíamos antes, né, de fazer aquela contenção, eu tenho certeza que vocês vão debater. Olha, o que foi feito lá para instalar a ponte provisória foi um absurdo. Assim, ó, é jogar dinheiro fora, é brincar com as coisas. Porque se a ponte tivesse em cima naquele último episódio das chuvas, agora há poucos dias atrás, tinha levado embora. Porque não tem contenção de concreto lá, é inacreditável. Represar o rio. O rio tem 200 metros de largura, represaram para 30. Isso não existe. É óbvio que vai dar problema. Então, assim, ó, a gente enxerga, os técnicos estão lá e parece que é jogar dinheiro fora e agora parou tudo e as pessoas ficam preocupadas. Ainda bem que abriu a ponte do Bananal. Ainda bem, porque a ponte de ferro lá da Feliz vai ser interditada. Então, olha a situação que as pessoas passam. Obrigado, vereador. Inclusive, agora o desassoreamento desses rios deve ser feito. O seu parte, vereador. Vereador Lucas, ontem ainda eu subi aqui às 11 horas, tinha um morador aí de Galópolis muito preocupado. Não sabem o que fazer, tem água que corre da encosta, estão pedindo ajuda. Mas vou me ater novamente na minha fala de ontem. Neste momento a imprensa é muito importante, funciona. E eu não vi uma palavrinha aqui no nosso jornal local, nos ajudando a cobrar. A comunidade caxiense e Nova Petrópolis precisa do apoio da imprensa para poder pressionar qual é o órgão que tem que puxar à frente. Me desculpe, mas não vi uma palavrinha aqui, nós precisamos de ajuda. O apoio da imprensa é muito importante nesse momento. Espero que nos ajude. Juntos, imprensa, município, representante, somos mais fortes. Agora, se acalar, não vamos resolver nada. É evidente, a imprensa tem um papel fundamental, mas aqui eu quero aproveitar e cumprimentar, né, o repórter André Fiedler por essa matéria, né, da questão do reforço das encostas e do monitoramento, que é fundamental, bem como as ações e estudos para soluções definitivas nesses trechos estaduais. Então era isso, obrigado, presidente.